Hoje em dia a gente vê uma quantidade absurda de animes que reutilizam os mesmos moldes e as mesmas premissas. E o gênero no qual eles mais utilizam para fazer isso é o gênero de Isekai e fantasia. Como por exemplo, você sempre vai ver um personagem que foi injustiçado, que foi abandonado, às vezes foi largado ali para morrer, e depois acontece uma reviravolta e ele vira o herói daquela história. Esse é só um exemplo de muitas das premissas que são reutilizadas hoje em dia por esses gêneros. A gente consegue também citar os isekais, que o personagem principal não tinha uma vida agradável. O único problema disso é que se você o utiliza tanto como a indústria de anime hoje em dia utiliza, acaba que muitos animes passam a ser um copia e cola um do outro e isso perde um pouco a graça depois que vocês assistiam 100 deles. Tá, mas se isso é um problema, por que a indústria continua fazendo isso? Bom, é que pra eles não é um problema. Assim como na década de 80, 90 teve um boom muito grande dos animes shonen, hoje em dia a gente vê um boom desses animes que do mesmo nível e proporção da época onde teve o boom dos shonens. Começou a sair muito anime shonen porque tinha um apelo muito grande com o público mais jovem, e hoje em dia o que tem esse apelo com o público mais jovem são esses animes de fantasia, esses animes isekai, e por isso eles são tão replicados hoje em dia. Eu acho que infelizmente a indústria se encareceu um pouco, então o investimento nesses animes hoje em dia são um pouco menor em proporção provavelmente ao que era nas décadas passadas, e por isso os animes, além de não ter um bom desenvolvimento em roteiro, também tem uma qualidade de animação baixíssima. Essa também é uma adaptação do mercado, porque atualmente a quantidade é muito superior à qualidade. Essa é uma verdade que para aqueles que criam conteúdo, infelizmente, em algum momento tiveram que aceitar. Então a indústria não precisa mais prender a atenção do espectador em relação à qualidade da animação, e por isso eles acabam negligenciando ainda mais essa parte, porque sabe que vão consumir um conteúdo de qualquer jeito, por causa que é a forma como essa geração consome conteúdo muito mais rápido do que era antigamente. E outra característica desses animes, tanto dos isekais, fantasia, quanto dos shonen, é que os enredos eles são simplificados para fazer com que as pessoas mais jovens possam apreciar aquilo da melhor maneira possível, como por exemplo os vilões, os antagonistas, né, os anti-heróis. Eles não têm motivações muito complexas, eles geralmente são maus mais por serem maus mesmo porque sim, ou porque tem um raciocínio totalmente deturpado em relação a algo que aconteceu ali naquele mundo. E somando tudo isso, a gente percebe o efeito que isso teve no mercado hoje em dia, de como a indústria de anime se adaptou à nova geração, ao novo estilo de mercado. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários.